galera, tá? Eu sei que eu já falei sobre difração e interferência, estão vendo aí, né? Eu sei que eu já falei sobre isso, tá? É, mas eu vou passar rapidinho e falar a última coisinha de nada aqui, tá? Reforçar minha última fala e acrescentar um tópico aqui que é muito importante. Bem, difração e interferência elas acontecem, quer dizer, interferência não acontece sem difração. Difração ocorre sem interferência, sim, tá? Mas o contrário que não é verdade. Por quê? Eu vou entender isso. Difração é simplesmente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Essa capacidade de contornar algum obstáculo. É passar por um orifício, né? E passar e contornar ele, deformar. Como assim? Deixa eu correr aqui. Aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão do Enem. Tenho quase certeza que tem ela no material de vocês aí, tá? Que mostra um tipo de difração. Mostra o fenômeno aqui, ó, tá? Mostra que na primeira imagem não está tendo desvio nenhum, a luz está indo reta, né? Na primeira imagem, aqui na segunda e na terceira está tendo um contorno, ó, uma deformação. Então, em vez da luz passar direto, ela contorna. Então, no terceiro tópicozinho aqui, ó, ela está sofrendo difração, beleza? Ela está sofrendo difração aqui. Só para dar um exemplo mesmo. Agora, interferência, tá? Ela acontece, ela não acontece sem a difração. Eu preciso que ocorra a difração antes. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Aqui, ó. Que eu já mostrei antes, né? Talvez com uma imagem um pouco diferente, mas já falei sobre isso aqui. Inclusive, eu mostrei lá no simuladorzinho isso aqui, né? Primeiro, eu tive uma difração, depois mais duas difrações. Então, onde você está vendo a luz contornar o obstáculo é uma difração. Então, aqui você tem três difrações para que acontecesse aqui no final uma interferência. Aí é onde essas linhas se cruzam aqui, ó, que elas representam cristas, aí onde elas se cruzam é uma interferência construtiva. Então aqui tem uma, aqui tem outra, aqui, aqui. Toda interseção, todo cruzamento aqui tem uma interferência construtiva, ok? E o que acontece aonde ocorre o contrário, né? Aqui, ó, aqui, bem aqui no meio, ó. Aqui eu tenho, aqui não é o contrário, não. O contrário é aqui, ó. Bem em cima dessa linha aqui, ó. Eu estou em cima de uma crista, mas se vocês olhar essas outras duas linhas aqui, ó, se isso aqui é uma crista, isso aqui é uma crista, então aqui no meio é um vale, né? Deixa eu rapidinho, só mostrar isso aqui rapidinho. Opa, minha canetinha. Só para não ficar muito teórico. Eu já falei sobre isso, mas para não ficar parecendo, eu achei que eu tivesse entendido, mas agora que o Carlos falou, não entendi nada não. Então, nessa imagem fica bem claro três difrações, tá? Bem claro, três difrações. Esses pontos aqui, ó, esses aqui de interseção, esses são construtivas, né? Porque isso aqui, ó, representa o quê? Representa uma, vou colocar de cor diferente, mas representa uma onda. Como? Isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale, isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale, isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale. Então, quando você encontra duas linhas daquela, você está encontrando duas cristas. Então, eu vou chamar de interferência construtiva. IC, interferência construtiva. Agora, se você encontrar como, né? Começar a encontrar esse ponto aqui, por exemplo, ó, é uma crista da azul, mas é o que? É um vale da preta, olha só. A preta, o que você tem aqui na preta? Ó? Crista, vale, crista, vale. Então você acabou de encontrar uma crista aqui, bem nesse laranja aqui, ó, uma crista com vale. Então é uma interferência destrutiva. Onde que está acontecendo isso? Aqui, aqui, aqui. Então você tem alguns pontos de interferência destrutiva, tá? E eu tenho dois tipos de interferência construtiva, né? Crista, crista, lembra? Crista com crista, ou vale mais vale, tá? Eu estou aproveitando para reforçar alguns conceitos e não andar demais com a matéria, né? Não é que não é andar demais, né? Não,
Já tem bastante conteúdo aí, tá? Então veja bem, isso aqui são tipos de interferência construtivas. Não construir nada, né? Mas é esse nome que leva, construtivas, tá? E eu vi isso lá. Então eu tenho aqui nessa imagem três difrações, tá? Que são três ondas deformando, curvando, mais uma interferência, tá? Uma interferência, ok? Então tá aí, ó, mais uma interferência, tá? Então não existe interferência sem difração. Existe difração sem interferência, que seria a primeira imagem aqui, ó. Tá certo? Que seria essa primeira imagem aqui. A segunda aqui já é interferência, certo? Então foi isso aí. Aí quando você, como que você enxergaria isso na tela, né? Reforçando aí. Bem, vai ter aqui, ó, quando chegar aqui, ó, a bater aqui na tela, vai ser uma interferência construtiva, tá? Então vai ser essa parte clara, interferência construtiva. Essa daqui, quando ela bater na tela, chegar aqui no anteparo, esse carinha aqui é a tela de projeção, como se eu estivesse projetando as imagens lá. Então, onde eu conseguir crista, crista, vale, vale, então é muita intensidade luminosa, nada cancelou nada. Então, interferência construtiva. Aonde foi projetada um encontro de um vale com uma crista, que é a destrutiva, fica essa parte escura, interferência, deixa eu colocar de cor diferente, vou colocar de preto. Fica interferência destrutiva, ok? E assim e vai alternando. A próxima aqui, ó, de azul, que encontraria lá, ó, já seria o que? Crista, crista. E vai interferindo de forma alternada, tá? Então, na minha tela, tá? Na tela de projeção, como se eu estivesse projetando no quadro, fica uns pontos luminosos, um sem nada, um ponto luminoso, um sem nada, um ponto luminoso e um sem nada, e assim por diante, certo? Então, isso aqui que é esses dois grandes fenômenos aqui. Os outros dois fenômenos importantes, que são quatro ao todo, é reflexão e refração, tá? Que nós já falamos, ok? Então isso aí eu falei só para reforçar, eu resolvi a maioria desses exercícios aí, tá? Falei dessas. Aqui tem até alguns que eu não resolvi, tá? Mas já resolvi bastante exercício. E falei na última aula sobre essas qualidades fisiológicas do som aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui. Tem alguma dúvida em relação a comprimento de onda em cordas, assim, quando tem essas interferências assim, ó? Como achar o comprimento de onda aqui? Como achar a velocidade, alguma coisa assim? Porque se tiver, é só falar que a gente providencia, ok? Aqui, ó, foi dada a frequência, foi dado o comprimento total da corda. Aí eu tenho que achar o comprimento de onda e, junto com a frequência, achar a velocidade e comprimento de onda. Tá, isso aí tá claro para todo mundo? Alguém ainda tem dúvida nisso aí? Ok? Posso passar? Beleza, então, galera. Vou entender que a maioria, então, concorda que tem que passar. Isso aqui foi os últimos três conceitos importantíssimos que caem demais, tá? Na prova. Tá? Eu ia falar Enem, né? Mas o que cai no Enem cai muito na prova de física, tá? Beleza? Então, olha só, isso aqui cai demais, tá? Que são essas três qualidades fisiológicas do som, que são três qualidades que nós percebemos com o ouvido, tá? Nós humanamente percebemos isso aí, né? Por isso que é fisiológicas. Altura. A altura está relacionada com o quê? Qual que é a diferença entre A e B aqui? Essa daqui tem uma crista, tem duas ondas completinhas, ó. Duas cristas, dois vales, duas ondas. Dois lambdas, vamos dizer assim, tá?
Essa aqui de baixo já tem uma, duas, três, quatro comprimentos de onda. Quatro cristas, quatro vales. Então, a frequência da ondinha B é bem maior do que da ondinha A. Então, altura está relacionado com frequência, tá? Então, isso aqui é sinônimo de frequência. Isso é bom, que é isso que eu vou cobrar numa prova. Comecei a falar de frequência, de altura, de voz aguda, né? Voz grossa, voz fina, né? Som grave, som agudo, né? Não entendo de som de carro não, mas o pessoal que monta som de carro tem, eu acho que umas cornetas que costumam colocar, que é justamente para o som ficar mais agudo. Tem outras partes do som automotivo que eles já colocam para ter acesso ao som grave. Então eles ficam alternando entre som agudo e som grave, né? Então eles, quando eles estão falando de som agudo, que é o mais fino, e aquela batida mais grossa, que é o som grave, né? Eles estão falando de frequência, tá? Então eles estão trabalhando essa qualidade aqui de altura. Intensidade é outra coisa, tá? Então, altura. Então, agudo, que eu vou perguntar demais, que as questões perguntam demais. Agudo, tá? É alta frequência, ok? Então, é alta frequência, que é como se fosse a voz fina, tá? E o grave, vou até colocar de outra cor aqui, e o grave é de baixa frequência, tá? Baixa frequência. Que seria, se fosse, se eu estivesse falando de voz, né? Seria a voz grossa, tá certo? Então é a voz grossa. Isso aqui cai demais, tá? Eu vou procurar dar uma revisão só em cima de exercício, pra vocês verem o tanto que isso aqui cai. É um dos conteúdos mais importantes, eu diria, do ensino médio, tá? Em função do quanto isso cai no Enem do ensino médio, tá? Então, altura, frequência, voz fina, voz grossa, agudo, grave, né? Tudo isso está relacionado com altura, tá certo? Então quer dizer que nós usamos o termo altura de som alto errado, né? O jeito correto é esse aqui, ó. Qual que é a diferença entre essas duas ondas aqui, A e B? A tem um quadrinho só de altura, né? Amplitude aqui, né? Seria uma unidade. E aqui na 2, na B, eu tenho dois quadrinhos. Então a amplitude aqui seria duas unidades quaisquer. Então, intensidade é sinônimo de amplitude. E amplitude, tá? Também está relacionado com energia. Agora eu estou falando de volume, de mexer no volume do som ou da televisão, né? Então, amplitude e energia está relacionado com intensidade, né? Que é o som forte, né? Que é o de alta amplitude, alta energia. É o que erroneamente a gente fala, nossa, o som tá alto. Não, o som tá forte, né? Abaixa o volume, diminui o volume, né? Porque o som tá forte, certo? E o som fraco, né? Que é o de baixa energia. O correto seria falar forte e fraco, tá? De maior intensidade, né? Ou de menor intensidade. Então esse aqui é o som forte de maior energia, de maior amplitude, né? Ou você aumentar o som, mexer no volume do som, significaria isso aqui, ó. Volume. Quando a gente fala volume, a gente deveria falar, né? Som forte, som fraco. Não, o som tá forte. Então vamos diminuir o volume do som. O som tá fraco, então vamos aumentar o volume do som, tá certo? O correto seria isso, porque o fraco e o forte está relacionado com amplitude, está relacionado com energia. Então a gente usa errado o termo quando a gente fala som alto e som baixo. Está errado. É o nós vai da física lá, tá? Tá errado falar de altura porque você não está pedindo para trocar o cantor que tem voz fina por um cantor que tem voz grossa ou vice-versa. Não é isso que você está me pedindo,
né? Você está pedindo para mim ir lá no volume do som e mexer no volume do som, colocar um som mais fraco ou mais forte, tá? Então, volume está relacionado com intensidade, com amplitude, com energia, certo? Tranquilos? E o timbre é a identidade do som. Identidade do som, tá? O que significa isso? É onde eu consigo identificar alguém pelo telefone, só pelo alô que a pessoa já falou, né? Eu consigo identificar a pessoa, eu consigo identificar, separar a mesma nota musical, né, produzido por instrumentos diferentes. Eu sei o que é um violoncelo, eu sei o que é um violino, eu sei o que é um violão. Tudo instrumento de corda, mas eu sei separar perfeitamente quem que é um, quem que é o outro, né? O mesmo instrumento de sopro, seja um saxofone, uma clarineta ou uma flauta, eu consigo separar, né? Então, tudo instrumento de som. Só que eu consigo por questão de identificar o som. E o que muda na onda, né? O formato. Então, cada um de nós aqui temos um formato, falou aí, às vezes eu não estou vendo aqui, mas eu já sei quem é, né? Não apareceu para mim aqui quem está falando, mas eu já sei quem é, né? É característica da pessoa aquela voz. É o rosto dela, como se fosse o rosto que você identificou. E isso na onda significa mudar o formato. Então olha só, aqui parece que é três cristazinhas, mas não. Você tem que olhar, na verdade, o que está acima do meio da onda aqui, ó. Tá? Você tem que olhar o que está aqui, ó. Tá certo? É isso que você tem que olhar. Então você tem que olhar isso aqui, ó. Então o que está na parte positiva aqui, ó, é minha crista. Mesmo que seja estranhazinha assim, ó. É minha crista. E o que está aqui embaixo é meu vale. Que está mais organizadinho, mais parecendo com uma onda, né? Tradicional, né? Nada impede da onda ser estranhazinha assim, né? Você ter essas vibrações aí. Mas o importante é o que está acima da reta principal, o que está abaixo. Então tem minha crista aqui e meu vale. Olha que o tempo que eu gastei para formar essa onda aqui, ó, e chegar até aqui, ó, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, foi o mesmo que eu gastei para fazer a mesma coisa da onda de baixo. Então essas ondas aqui, ó, mais uma crista e mais um vale até aqui, ó. Conta os quadradinhos, um, dois, três, quatro quadradinhos. Ó. Aqui embaixo a mesma coisa, um, dois, três, quatro. Então elas têm, significa o quê? Que essas duas ondas aqui, ó, elas têm a mesma frequência. Então falou de mesma frequência, de cara você já sabe que está falando das três qualidades, está falando sem dúvida nenhuma do timbre, tá? Então isso aqui seria é, a mesma música tocada por instrumentos diferentes, a mesma nota musical tocada por instrumentos diferentes, tá? Então tem exatamente a mesma frequência, só a forma, né? A forma da onda que está alterando aí. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente, certo? Então, a altura da onda, a energia e a intensidade. Essas são as três qualidades que mais caem aí, tá certo? Tranquilos? Então, isso aqui que é importante. Fora isso aqui, não é que eu estou querendo fazer uma revisão agora, né? Mas, fora isso aqui, o que eu tenho que saber, né? Para fazer uma boa prova? Obviamente que a relação, o V lambda F, V lambda F, né? Tem uma outra velocidade aqui, né? Não cai tanto, mas de vez em quando ela cai, que é a velocidade de ondas quando é corda, né? Que depende da densidade da corda. Tem hora que eu preciso saber mais da teoria. Ah, a corda está esticada, tensão. Então a velocidade vai ser alta. Ah, nossa, a corda é grossa demais, é muito densa, então vai diminuir a velocidade, mais pesada, mais inércia. Ah, não, a corda é fininha, levinha, menor, pequena densidade, então a velocidade vai ser maior. Então, inversamente proporcional. O que é período? Tem que saber que período é o contrário do, da frequência, ou a frequência é o contrário do período. Basicamente é isso. Reflexão, refração, difração, interferência, qualidades fisiológicas do som. Beleza? Basicamente, esses dois grandes capítulos aí é só isso.
tá? Aí falta um fenômeno, né? Aí, ó, a mesma nota, essa aqui eu já resolvi, né? Essa questão eu já resolvi ela já. Não tá no livro de vocês, não tá, aqui não é a especificação do livro de vocês não, porque ela repete no material do terceiro ano. Então, você pode ter instrumentos diferentes com a mesma frequência. Aí é timbre, ok? Deixa eu resolver só isso aqui, ó, tá? É, que esse aqui ele resume as três coisas que eu acabei de falar. As qualidades fisiológicas do som são altura, intensidade e timbre. Vamos ver se os três conceitos são corretos. A altura é a qualidade que permite distinguir um som forte, errado. Isso é intensidade de um som fraco, tá? De mesma frequência? Não. Mesma frequência está relacionado com timbre, beleza? Então está totalmente errada a primeira afirmativa aqui. 2. Intensidade é a qualidade que permite distinguir um som agudo de um som grave. Troca para mim aqui, ó. O que é altura? É a qualidade que permite distinguir um som agudo de um som grave. Isso é altura. O que é intensidade? É a qualidade que permite distinguir um som forte de um som fraco. Pode ser de mesma frequência. O importante é se é forte ou fraco. Pode ser a mesma cantora com volume no talo ou a mesma cantora com volume baixo, né? Então, perfeitamente os dois conceitos aqui. Você só troca para mim aí, ó. Intensidade, que é a qualidade que permite distinguir o som forte do fraco. E altura, que está relacionado com agudo e grave. Beleza? E timbre é a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura, ótimo, mesma frequência, a mesma coisa, emitidos por fontes diferentes. Violino e violão, por exemplo. Mesma nota musical, mesma altura, mesma frequência, só que emitido por instrumentos diferentes. Então a única que está correta é a afirmativa 3. Letra E, a única que está correta. Mas eu queria que vocês invertessem esses dois conceitos aqui, tá? Para ficar tudo certinho. Tudo certinho. Porque aí você tem três conceitos que caem demais em questões, tá? Relativa a isso aí. Beleza? A altura, que é essa qualidade aqui, dá 2. E intensidade, que é essa qualidade aqui, dá 1. E a 3 está certinha. Tranquilos? Então, isso aqui é mais para mostrar o tanto que cai esse conceito. É nem ama, né? Isso aqui eu sei que é PUC. Beleza? Como é que nós estamos de tempo aí? Vai dar tempo, sim. E esse é o efeito que encerra o conteúdo de ondas, tá? Aí eu já estou com minha prova fechada, já estou com, como é que fala, o conteúdo de prova fechada, e agora eu só volto a falar desse assunto na revisão, beleza? Isso aqui é o que eu chamo de efeito Doppler. O que é efeito Doppler? Bem, se você olhar aí no seu livro, até mostrando é, um exame que chama ecodoppler, né? Que é baseado em Doppler, do coração, né? É usado na medicina, tem aparelhos que fazem esse tipo de medida. Isso aqui acontece demais no nosso dia a dia, não tem nada de diferente, tá? E eu vou cobrar só o conceito, tá? Não vou cobrar a fórmulazinha não, vou cobrar só o conceito, tá? O que é o efeito Doppler? Ô, gente, resumidamente, quando você percebe, quando tem alguém, não precisa nem ser uma ambulância, não. Se tiver alguém andando no corredor e você está ouvindo, você sabe quando a pessoa está aproximando de você e quando ela está afastando. Aqui ele pegou um exemplo da ambulância, que quando você está parado em relação à ambulância, você percebe o seguinte: você sabe quando ela está aproximando de você pela frequência, pelo barulho que você está ouvindo, e sabe quando ela está afastando, né? Mas só que a ambulância ela tem uma frequência é, fixa, né? Até mesmo porque eu não percebo isso de ouvido, né? Mas tem gente que percebe, até mesmo porque é, isso é tudo protegido por lei, né? Tem a frequência de comunicação, né? Que da polícia, do bombeiro e de outros é muito comum, pelo menos era muito comum antes, táxi, né? Se comunicar através de rádio. Você liga pedindo um táxi, né? Hoje não, né, gente? É moderno, né? Aplicativo. Mas antes você ligava pedindo um táxi e às vezes a comunicação da central com os táxis era via rádio. Então tinha a frequência que o rádio podia ouvir, obviamente, que o táxi podia usar, óbvio, né? Senão ele vai ouvir
a, a frequência da polícia. Mas é só pegar o rádio lá e sintonizar. Pois é, você está infringindo uma lei. O pessoal que usa rádio amador, que usa, que mexe com trilha, com jipe, com moto, que tem que usa o rádio amador, que usa comunicação, né? A maioria dos jipeiros usam. Eles não podem usar a frequência, eles têm que ter uma autorização da Anatel, se eu não me engano, né? Eu não tenho rádio, por isso que eu não sei te falar exatamente, mas é a Anatel que controla isso. Você tem uma autorização da Anatel, às vezes, para poder usar o rádio. Por quê? Supostamente, se um policial te parar, sabe que você conhece a frequência que você não pode invadir, que é a da frequência da polícia, né? Então, é, tem a frequência para cada defendida por lei, para cada entidade, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você tem a fonte real, que é a ambulância parada emitindo. Né? Eu falei que eu não percebo de ouvido, mas a gente sabe que é. A frequência é diferente da polícia, do bombeiro, da ambulância, é diferente. Né? Pra você ir se acostumando e a hora que você está dirigindo ali, pelo barulho, você sabe quem que é. Né? Outra coisa, todo jeito você tem que sair da frente. Né? A frequência real da ambulância, se ela estiver parada com a sirene ligada, ela tem um som. Você vai perceber um som, uma frequência que é real. Se ela estiver aproximando de você, é o que a gente chama de frequência aparente. Se a ambulância estiver andando, movimentando na sua direção, ou você na direção dela, ou as duas coisas, eu vou perceber um som diferente, que eu chamo de frequência aparente, tá? Não interessa se estamos nos aproximando ou afastando, que é o caso da moça aqui, né? Todas são frequências aparentes. A frequência é diferente da real, tá? O que dá essa diferença é o que nós chamamos de efeito Doppler. Mas por que isso? Vamos pensar aqui, ó. Se está aproximando de você, imagina que se tivesse parado, ia mandar uma onda para você. Se tivesse parado, ia chegar aqui no seu ouvido, beleza? Mas o problema é o seguinte: quando ele emite uma onda, a segunda onda que ele vai emitir, ele já está mais próximo de você. Então a segunda onda que a ambulância emite vai chegar mais rápido em você. A terceira onda, então, nem se fala. Porque a ambulância vai estar mais próxima ainda de você. Então é como se ela estivesse emitindo vários pulsos, tá? Então veja bem, em vez da frequência que você percebe ser essa de azul aqui, ó, crista, vale, crista, vale, crista, você vai perceber essa daqui, ó. Por isso que você é enganado pela sensação, ó, como se fosse crista, vale, crista, vale, crista, vale. Opa, crista, vale, crista. Então, a frequência dessa daqui, Carlos, ó. Oi, minha amigão. internet está instável aqui. Ah, tá caindo muito aí, né? Minha internet está instável. Aí eu não entendi essa parte em que você fez a onda de vermelho, não. Eu Tá, tinha vamos lá. entendido até a parte da onda azul. Essa vermelha, Deixa eu fazer diferente aqui. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, né? agora parece que Beleza. voltou. Aqui seria a onda se tivesse parado. Então você perceberia que, tá, beleza, tem uma crista aqui, um vale, uma crista, um vale, uma crista. Você perceberia uma frequência, no caso seria a frequência real. Mas o problema é que ele emite a primeira onda, vamos dizer assim, né? Primeira frente de onda aqui, ó, 2 e 3. Vamos fazer o contrário, né? Na verdade, ele emite uma onda que leva um tempo para chegar em você. A segunda onda já vai chegar mais rápido, por quê? Porque ele está mais próximo de você e assim por diante. Então a sensação que você vai ter é que está chegando o quê? Mais ondas perto de você. Por quê? Porque ela emite uma onda, quando ela emite a outra já está mais próximo de você. Então a impressão que você tem é como se você estivesse recebendo mais frentes, né? Porque ela está movimentando. Então para você, a frequência que vai chegar vai ser essa daqui, ó. Crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista. Então essa frequência de vermelho aqui é uma frequência mais alta, certo? É uma frequência mais alta.
porque está aproximando demais de você, está chegando várias frentes. Né? Quanto mais rápido a ambulância, mais frentes chegam até o seu ouvido, tá certo? Né? Chega ao seu ouvido aqui. Ó. Aí chega no seu ouvido aqui. Deu para perceber, Arthur e a galera toda aí? O que eu quis dizer com E, isso? e caso essa frequência alta é a frequência aparente? Essa é a frequência aparente, tá? Essa daqui vai ser a frequência aparente. É você que está tendo essa sensação, tá? A mocinha lá do outro lado, ela tá tendo uma sensação totalmente diferente da sua. Então esse aqui seria seus sentidos, vamos dizer assim, que tá te enganando, né? Seus sentidos, né, te dão essa noção de aproximação, tá? Aproximação da ambulância. Você percebe que até mesmo no corredor, quando, né, vou falar salto alto, né, o tamanco, porque faria mais barulho do que um tênis, né? Mas tem uma pessoa andando com salto alto no corredor. Você sabe quando a pessoa está aproximando de você ou do seu quarto e a hora que ela está afastando de você. Você já percebeu isso, né? Você pode não ter parado para pensar na física, mas isso já você já tinha essa percepção. Agora a moça aqui do outro lado, ela tem uma sensação totalmente diferente da nossa, né? De quem está do lado de cá, perdão, né? Por quê? Porque ela vai é, receber um pulso enviado pela uma frente de onda, tá? Deixa eu até escrever aqui pra vocês ir acostumando. Uma frente de onda, que é uma crista, uma frente de onda, e a ambulância emite essa primeira frente, por exemplo, e está indo embora. A outra frente que ela vai enviar já não vai estar tão. Vai demorar mais para chegar no ouvido da moça. Então, em vez de. Se ela tivesse parado, por exemplo, talvez ia chegar rapidinho. Ó. Mas como ela não está parada, a ambulância não está parada, a próxima frente demora mais para chegar. E assim por diante. A terceira frente, então, nem se fala. Essa vai demorar bem mais para chegar. Então a onda, ela vai fazer isso aqui, ó. A onda para quem está aqui, ela vai perceber uma onda que vibra menos, de menor frequência, de baixa frequência, tá? Por isso que tem um gráfico, o diagramazinho do lado dela aqui, ó. Ela está recebendo uma de menor frequência, menos, tá, gente? Foi o áudio que falhou aqui. Menos cristas e menos vales. E aqui o contrário, alta frequência, tá? Mais cristas e mais vales, certo? Porque está cada vez mais perto, cada vez chegando mais ondas. E aqui, cada vez mais distante, cada vez chegando menos ondas, tá? Então, essa sensação que ela tem, esse gráfico que ela está vendo, essa baixa frequência, é o que eu chamo de frequência aparente. Por isso que ela sabe que a ambulância, a polícia, o bombeiro, sei lá quem for, ou a pessoa que está gritando, está indo embora. Né? Pode ser uma pessoa gritando e indo embora aqui. Né? Então, ela sabe disso graças a essa aproximação ou afastamento. No caso dela aqui é afastamento. Então, isso aqui é uma sensação que nós percebemos no dia a dia. É lógico que o efeito Doppler tem várias outras aplicações, certo? Várias outras aplicações. O efeito Doppler, ele é usado para é uma espécie, tá? Entre aspas, é como se ele fosse um ultrassom, porque está acostumado a ouvir falar muito de ultrassom, né? Mas é frequência também, né? E eu uso para identificar algumas estruturas internas mesmo da medicina. Então a gente consegue perceber se o fluxo do coração de sanguíneo está ok, se as cavidades do coração está tudo ok, né? Tudo ventrículo, tudo abrindo direitinho, fechando as válvulas, tudo trabalhando direitinho, porque você emite vários sons, né, no coração, tá? E recebe o retorno. Por exemplo, quando o coração fugiu o termo biológico aqui agora, mas por exemplo, quando ele está mandando o sangue para o corpo, né, ele tem um volume. Quando ele está recebendo o coração, ele tem outro. Então, hora ele está mais próximo da sua cavidade externa e hora ele está mais contraído. Então, ele fica
é um músculo, né, que fica contraindo e relaxando. Então, quando a onda vai na direção do coração, por exemplo, ele percebe quando o coração está afastando e quando ele está aproximando da caixa torácica. Graças ao quê? O efeito Doppler. Devido à frequência, ele sabe quando o coração está inchando e quando ele está contraindo. Então é como se fosse uma analogia aqui, né? Ele sabe quando que um está aproximando do outro, né? E quando está afastando. Então ele consegue perceber esse movimento todo aí. Não é só do coração, mas da artéria aorta aqui no pescoço. Dá para fazer efeito Doppler. Né? Tem os nomes, os exames são diferentes. O coração é eco Doppler, se eu não me engano. O da carótida, que é no pescoço, eu não sei o nome, mas não sei o que Doppler. Que a artéria, ela pulsa também, ela movimenta. Então, como ela movimenta, em relação ao aparelho que está medindo a frequência, quem está medindo a frequência aqui é você, né? Você que está medindo aqui. Aí você tem a sensação de alta frequência e às vezes tem sensação de baixa frequência. No efeito Doppler tem um aparelho que fica parado lá perto da artéria ou do coração e o coração que fica afastando, ou a artéria que fica afastando. Aí ele consegue medir na frequência, saber se a frequência está se a frequência é maior, o coração aproximou, né? Se a frequência está menor, o coração afastou. Então ele consegue fazer essas medidas aí, beleza? Então essa é a aplicação, é isso que significa efeito Doppler, na verdade, era o único efeito que estava faltando. Tranquilos? Ô, Eu acho que eu Carlos, já até mas tipo mencionei. assim, a frequência aí, consequentemente, também vai mudar um pouco a intensidade ou a intensidade não pode ser considerada? Ó, a amplitude aqui, né, que é a intensidade, né, que é a energia, pode ser absolutamente a mesma, tá certo? Pode ser absolutamente a mesma. A questão é quantos pulsos, quantas cristas e quantos vales que são formados, né? Quando a frequência é baixa e quando a frequência é alta. Aqui você está recebendo várias cristas e vários vales porque a ambulância está aproximando de você. Aqui o Ah, contrário, beleza, você está recebendo menos cristas e menos vales porque a ambulância está indo embora. Beleza? entendi, Beleza? entendi, tá. Então não necessariamente está relacionado com a energia que é a amplitude, tá certo? E o formato da onda, que seria o timbre, não muda. Na verdade, o que está mudando aqui é a quantidade de cristas, né? E vales. Vale, vale. É isso que está mudando. Aqui eu tenho muitas cristas, porque está aproximando, e muitos vales também, né? Por isso que aumenta a frequência. Tranquilos? Então é bom que deu o tempo certinho aí, beleza? Falei do que faltava, então o conteúdo de prova eu vou passar no grupo por escrito bonitinho, tá? Mas o conteúdo de prova são essas duas frentes aí,